Oiê, vamos falar de restaurante? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação e inclusive a também pra gente poder falar mais um pouquinho da vida na Bélgica e de como sair na Bélgica. Eu vou falar sobre 4 coisas para você poder se acostumar da questão de restaurante na Bélgica, que pode, é claro, fazer com que haja uma diferença de restaurante para restaurante, região para região, cidade para cidade, mas que vai fazer com que você consiga ter, inclusive, a perspectiva de quando você for sair com um belga para ir num restaurante. A primeira delas, que é muito comum para brasileiro da gente não ser acostumado com isso, é que a questão da bebida inteira no copo. O que significa? Por exemplo, é muito comum que quando você está bebendo ou refrigerante, ou você está bebendo suco, ou quando você recebe um suco na jarra, ou quando você também tem a cerveja, que você coloque ou metade do copo ou você não coloque ele completamente. Claro, porque inclusive a gente tem que a garrafa ou a latinha tava na geladeira e vai para sua mesa e vai começar a esquentar. O que acontece é que a Bélgica, ela costuma ter um clima um pouco mais calmo, né? Mais agradável, que justamente não vai esquentar. Então, se você recebe uma garrafinha ou uma lata e você colocar só na metade, você vai matar um belga do coração, porque os copos geralmente são designados para cada um do tipo de bebida. Então você vai para um restaurante, tem um copo específico do restaurante, que é o de Coca-Cola, que você pode colocar toda a garrafinha dentro. Ou se não, a cerveja, geralmente eles vão te trazer o copo da cerveja com a cerveja para você poder colocar também. Ou se não, vai sair também, inclusive, da própria torneira e aí já vai estar certinho para você. Mas, para não matar um belga do coração, não coloca só na metade, coloca completamente, porque eles são muito acostumados a fazer isso de uma vez. Você colocou o copinho, colocou a garrafinha, ele já vai virar de uma vez sem nem pensar. É bem estranho. A outra coisa também para se acostumar é que é bem comum essa questão do que a gente fala de quando a gente vai sair no restaurante. Então é muito comum que nesse quesito que temos de você sair com um belga, é bem comum que eles deem prioridade a você sair de noite. Então mais ou menos entre umas 6, 7 horas que você vai sair para você poder ir ao restaurante. E aí o que acontece? Por você ter esse costume de que o almoço é geralmente um lanche e aí se dá uma valorização à janta, pode ser meio esquisito que quando você for justamente com um belga num restaurante, eles vão pedir um café às 10 horas da noite. É muito comum isso. Eu trabalho também como garçom num restaurante aqui na Bélgica. Cara, é inacreditável. Eles pedem cappuccino, eles pedem café. Isso quando pedem, às vezes, um café descafeinado. Mas a maioria das pessoas pedem um cappuccino mesmo, ou pedem um expresso, ou pedem um café às 10 horas da noite, depois de ter tido a refeição. Então, se pedirem, você pode esperar que provavelmente eles vão conversar com você e vão estar lá tomando. Mas você também, se quiser, se você for muito afim, você pode tomar. Eu acho que é demais ver um café às 10 horas da noite. Uma outra coisa que eu acho que é mais pela questão de cultura e também de fala é que os belgas têm um costume muito forte de serem antipáticos. O que acontece? O holandês é uma língua de baixo contexto. Então isso significa que mesmo que eles estão fazendo expressões faciais ou que eles não estão sorrindo, não significa que eles odeiem você. É que eles não precisam de muito contexto. A gente é muito emocional, a gente mexe a mão, a gente faz sorrindo, a gente fala tudo com uma certa empatia, até nosso tom de voz muda bastante. Então, por exemplo, você vai no bar, o garçom já chega pra você, fala meu campeão, o que você quer hoje? Tipo, ele já vai falando com voz alta, ele sorri. Aqui na Bélgica, cara, mas para arrancar um sorriso, para arrancar um goedenavond, goedemorgen, alô, é muito difícil. Então, assim, a falta de simpatia aqui é comum. Então, não leve isso pelo seu lado pessoal, né, que eles não gostam de você, ou que a pessoa tá trabalhando com mau humor, mas é muito comum aqui que os belgas, eles não saem sorrindo, ou que eles vão fazer piada com você. Pode ser que às vezes soltem uma piada ou outra, ou até perguntem uma coisa pra você, mas a falta de simpatia é o que mais provavelmente você vai encontrar tanto dos garçons, quanto garçonete, ou as pessoas que estão te servindo no restaurante. Mas isso não é porque eles estão fazendo de maldade, é porque não é muito comum na língua ter tantos recursos de linguagem corporal. Até por isso que eles não fazem tanta questão que, por exemplo, o brasileiro faz de sorrir a toda hora. E por fim, por essa questão de burocracia de belga, então assim, a gente tem que aqui é muito mais comum a gente ter um restaurante à la carte, em que inclusive você vai no restaurante e que você precise de reserva. Então assim, para poder ir no restaurante com os belgas, precisa tudo ter aviso prévio. Então você vai ter que avisar o seu amigo belga uma semana antes, 2 semanas antes, melhor que seja 2 semanas antes, não uma semana antes, para poder perguntar se ele quer ir no restaurante. Aí ele coloca na planilha, coloca no planejamento para poder sair com você. Aí você tem que ligar no restaurante para poder pedir uma reserva. E aí,
Se você tiver sorte, não precisa pedir reserva, mas na maioria dos casos eles pedem reserva, e aí você chega no restaurante lá na cara e eles falam assim, ó, ah, não dá, não pode, não sei o quê. Então, tome cuidado com quando você for sair com o belga, primeiro para poder avisar o belga com antecedência, depois o restaurante para poder também avisar e fazer uma reserva, e por fim também a gente tem essa questão de que é muito comum que você vai esperar um certo tempo no restaurante. Restaurante é um lugar aqui na Bélgica para você poder gastar pelo menos 1 hora ou se não 2 horas para poder ficar sentado lá. Então, se você for comer, saiba que você não vai gastar pouco tempo lá, você vai gastar um certo tempo, então eles vão dar uma certa demora para a sua comida chegar, porque você pode ter a entrada, aí depois você pode ter o prato principal, aí depois você pode ter uma sobremesa, então eles sabem que você vai tomar um certo tempo. E muitas das vezes quando as pessoas reclamam é porque geralmente elas são turistas e não estão acostumadas com essa morosidade, né, essa lerdeza que eles têm para poder entregar aqui, então é até bom mesmo para você poder sentar e ficar mais calminho. Inclusive, até mesmo, os garçons eles demoram um certo tempo para poder levar um menu na sua mesa. Se você esperar uns 5 minutos, 10 minutos e o garçom não te viu, fica tranquilo. Às vezes pode ser que até mesmo você tenha um código QR para poder pedir na própria mesa, ou senão só tem que levantar. E aí ele vai te servir sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esses são 4 costumes que eu acho que chamam muita atenção da gente que é acostumado com o estilo de ir no restaurante, do que de fato a gente tem a questão de restaurante na Bélgica e no restaurante no Brasil. Então eu acho que tem coisas que é mais para poder entender os belgas, né? Não sai reclamando que, poxa, mas eu sentei na mesa e ninguém veio me atender. Ah, que eles não sorriem, que eles são muito antipáticos. Tem explicações sociais e culturais aqui. Até mesmo a questão do que a gente tem dessa questão de reserva, dessa questão do aviso prévio. Até mesmo da gente falar. E tem algumas coisas que fazem muito sentido, né? Essa questão do copo faz sentido pela questão climática, né? Mas assim, eles acham um absurdo que você não coloca tudo uma vez. E, inclusive tem até mesmo a questão de você colocar a espuma certinha. Tem cerveja que inclusive dá até as instruções para você de como que você coloca para poder fazer a espuma certinha, porque brasileiro não gosta de espuma. Mas aqui na Bélgica, a espuma também tem ingredientes que ela vai decantando na cerveja. Então faz sentido ter espuma aqui nas cervejas que tem aqui na Bélgica. Também, né, é o país que tem mais marcas de cerveja do que de cidade. Talvez eles saibam um pouquinho. Inclusive, você ficou com alguma dúvida a respeito dos restaurantes aqui da Bélgica? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Uma outra coisa que pode ser também que você possa querer sair, não somente para um restaurante, mas sair no bar, mas tem uma certa dificuldade de achar bar aqui, né? Você vê a palavra, o letreiro bar, e tem esse vídeo justamente que eu explico essa questão dos bares na Bélgica. Ou senão pode ser que você queira estar mais acostumado a querer ver essas questões de choque cultural e não ficar tão desacostumado com a vida na Bélgica, porque a gente tem os nossos costumes do Brasil, tem justamente essa playlist que eu tenho sobre choque cultural para poder justamente explicar para vocês sobre essa questão do qual que é o costume dos belgas e que a gente tem como também costume brasileiro, para a gente poder se entender e ter uma vida melhor aqui.